Vasco terá no mínimo 4 desfalques contra o Corinthians. Outros 2 serão observados. Medel, inclusive, já chegou ao Rio fazendo trabalho intensivo para poder enfrentar a equipe do Corinthians. Vamos falar também sobre uma cobrança que rolou pela utilização de Paê, uma organizada do Vasco, as falas do Ramon Dias após o jogo, na entrevista coletiva, e, obviamente, vamos falar sobre o Corinthians, que já embarca para o Rio e terá 2 desfalques importantes. Um titular, o outro que foi contratado, inclusive, era especulado no Vasco e teve dores e não vai enfrentar o Vasco. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha e se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado pela sua audiência, é sempre um prazer ter você aqui junto com a gente. Muito obrigado mesmo a sua audiência. A galera que está chegando pela primeira vez, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer tê-los junto. Sejam todos bem-vindos. E olha, o time do Vasco hoje perdeu uma posição devido ao Botafogo. O que é que tá acontecendo com o Botafogo, hein, cara? O Botafogo estava vencendo e aí acabou tomando um empate da equipe do Santos. E com isso, o Santos passa o Vasco, vai a 43 pontos e faz com que o time do Vasco perca uma posição. Como você está vendo na tela aí, o time do Santos foi a 43 pontos, passa o Vasco. Mas é aquela, cara, o Vasco tem que fazer o seu, né? O Vasco tem um confronto direto, pode passar o Corinthians. Então tem que fazer o seu. Para esse jogo contra o Corinthians, o Vasco já sabe que não terá o Maicon, o Léo e o Robson. São problemas para o Vasco. O Marlon Gomes também tomou seu terceiro cartão amarelo, está fora da partida contra a equipe do Corinthians. Um jogador já chegou ao Rio fazendo trabalho intensivo. Vou até encostar aqui para vocês verem aí na tela. O Medel já está fazendo trabalho intensivo na virilha. Você viu aí que ele postou assim, tudo pelo Vasco, postou um vídeo nas suas redes sociais, porque quer jogar. Medel quer jogar e vem fazendo esse tratamento intensivo. O Vasco chegou, ele foi ao CT hoje. Outros jogadores também estavam no CT, mas para uma questão de recuperação também. E o Ramon Dias, como falou na sua entrevista coletiva, vai ter 2 dias e meio para poder mudar esse time do Vasco. O que é que acontece? Não terá Marlon, que foi titular no último jogo. Não terá Maicon, que é titular. Não terá Léo, que foi titular no último jogo. E não terá Robson, que é opção. E aí, como é que fica? A dúvida passa a ser na zaga. Questão de quem são as opções. Capasso, Zé Vitor e Miranda. Deixando claro, a questão de Capasso é como a gente já falou, o Gustavo Cabreira falou em entrevista da Atenção Vascaínos que o Capasso ainda não estava 100% fisicamente. Então isso preocupa, porque é um jogador que ainda não está 100%. Então eu, teoricamente, colocaria como opções Miranda e Zé Vitor. Ainda tem a questão do Medel se recuperar, mas pelo trabalho que ele está fazendo, deve provavelmente jogar contra a equipe do Corinthians. Então, a zaga passa a ser problema para o Vasco. No meio de campo, Jair ainda cumpre suspensão. O Paulinho tem um problema no ombro, que é desde o jogo contra a equipe do Cuiabá. Então, o Vasco tem algumas preocupações para montar esse time contra a equipe do Corinthians, mas o Ramon Dias, como falou, terá 2 dias e meio, e ele deixou claro de novo, o Vasco não vai abarrar. E falou, quem for entrar tem que estar preparado. O trabalho no dia a dia é feito para isso. Quem for entrar no jogo, quem está no elenco do Vasco, vai ter que estar preparado, como disse o próprio Dom Ramon, porque, segundo ele, o Vasco hoje precisa de força, precisa estar batalhando o tempo todo, e ele foi elogios ao elenco. Elogiou também a torcida, diz que los hinchas del Vasco estão o tempo em todos os lugares acompanhando o Gigante da Colina, deixou claro sobre isso, e também falou sobre a própria escolha de 3 zagueiros, que tal, que era para
poder fazer com que o time do Atlético Paranaense não conseguisse ter uma superioridade, enfim, foram as palavras do Ramon Dias após o jogo contra a equipe do Atlético Paranaense. Hoje, a principal organizada do Vasco, a Força Jovem, fez um comunicado e tal, falando aí que o Payet tem que ser titular, que o Payet não pode entrar faltando 10 minutos e tudo mais. E qual a minha opinião sobre isso? Primeiro, ontem eu não via como um jogo para o Payet. Um jogo mais intenso, um jogo que precisava ter mais intensidade em campo e o Payet não entrega isso. Todo mundo sabe disso. O Payet não vai ficar correndo atrás de ninguém. O Verratti é um cara que se entrega, mas perde também essa questão no segundo tempo. Então a gente perderia o meio de campo. Com as substituições que a equipe do Atlético Paranaense fez, a gente ia sofrer um pouquinho nesse meio de campo. Sofremos até no finalzinho do jogo ali, mas deu para segurar. Eles falaram que o Ramon Dias tem que parar de segurar o Payet, que o craque tem que jogar o máximo possível, não apenas 10 minutos finais. Acredito que há jogos, como eu já falei aqui, Ramon Dias é extremamente estrategista. Há jogos para o Payet. Há jogos que o Payet vai ser titular porque o Vasco não vai precisar estar o tempo todo em cima marcando. Quando o Vasco precisa de uma intensidade de marcação, o Vasco não vai ter como utilizar o Payet porque não é a característica do Payet estar marcando. O Payet não é mais um menino de 25 anos. Então, acredito que essa questão de cobrança vai muito além disso. Eu sei que vocês, obviamente, perguntariam em algum momento, numa live, alguma coisa assim, mas fica claro que a utilização do Payet tem que ser estratégica. Porque é um jogador que não tem mais aquela intensidade em campo, é um jogador que tem um brilho, tem a qualidade, mas nesse momento que você está brigando para não cair, você não pode arriscar você perder uma marcação, tomar um gol. Então, é como o Miliano Dias falou, vamos para 3 finais agora. Então o Vasco não pode arriscar muito. Então, acredito que a questão do Payet é muito essa. Próximo jogo do Vasco, contra a equipe do Corinthians. O Corinthians tem 2 desfalques confirmados, o Corinthians já, inclusive, divulgou os relacionados. Vai treinar, inclusive, no Rio nessa segunda-feira. O Matias Rojas e o Gil não jogam contra o Vasco. O Gil, por cartão, tomou cartão amarelo contra o Bahia, num pênalti que ele faz. E o Matias Rojas, devido a uma lesão muscular, né? Uma dores na coxa, então fica fora. Em contrapartida, eles têm a volta aí do Bruno Mendes, do Caetano e também do Juan. Muito provavelmente, Bruno Mendes deve ser a escolha para substituir Gil no time titular da equipe do Corinthians. Jogo importantíssimo, ingressos para a torcida do Vasco esgotados, e o Vasco vai precisar ter esse mental forte e ter essa qualidade para ganhar o Corinthians, porque é um jogo importante. É um jogo em que a equipe do Vasco precisa ter um jogo consistente e o apoio da torcida vai ser muito importante. Como a gente viu, o Vasco vai ter alguns desfalques. Então é isso, tamo junto, muito obrigado pela sua audiência, até a próxima